Você já sentou do outro lado da mesa de jantar e percebeu que a pessoa que você deveria estar vigiando não era a que estava gritando com você, mas a que estava segurando sua mão por baixo da mesa? Pois é, levou 6 anos para eu entender isso. Na verdade, deixa eu voltar um pouco. A história com Adeline não começou naquele jantar. Começou 6 anos atrás, na primeira vez que entrei na cozinha da Dona Raimunda e a filha dela me olhou como se eu fosse algo que o gato pegou no quintal e arrastou para dentro de casa. Mas o jantar é onde as coisas começaram a se mover. Então, vamos começar por lá. Era um domingo de junho, o terceiro domingo, porque é quando os Souza fazem o jantar em família. Todo mês, a mesma casa, a mesma mesa de jantar com aquela rachadura no meio que a Dona Raimunda escondia com uma toalha que ela tinha desde 2004. A mãe do Cássio fez um bife de panela que poderia muito bem ter sido usado para molar uma faca de tão duro. Mas isso não se falava. Você comia e dizia que estava uma delícia. E, se fosse esperto, pedia mais. Eu nem sempre fui esperta. Sidneia, querida, ninguém perguntou nada para você. Essa era Adeline. Delaine Souza Pietrowski, minha cunhada, 39 anos, recepcionista meio período numa clínica de dermatologia, mas autoridade em tempo integral sobre tudo o que eu fazia de errado. Ela dirigia uma Jeep Compass branca com um adesivo de família abençoada no para-choque. E eu juro, a ironia passava completamente despercebida por ela. Eu tinha cometido o erro de comentar sobre o tempero do bife, nem foi uma crítica, eu só sugeri que talvez um toque de páprica defumada pudesse dar uma camada legal de sabor. Você pensaria que eu tinha insultado a mãe morta da Dona Raimunda. Delaine se recostou na cadeira com aquele olhar, sabe? Aquele em que ela inclinava o queixo para cima como se fosse dar uma sentença do tribunal e me calar na frente de 7 pessoas. Meu marido, Cássio, sentado ao meu lado, não disse nada. Ele tinha 36 anos, era representante de vendas de uma distribuidora de pisos comerciais que atendia boa parte da região metropolitana de Campinas. E o único talento real dele na vida era estar num cômodo onde algo estava acontecendo e, de alguma forma, não fazer parte da situação. Se evitar conflitos fosse um esporte olímpico, o Cássio Souza traria o ouro para casa. Eu tenho 33 anos. Me chamo Sidneia, mas todo mundo me chama de Sidi. Trabalho como analista de faturamento num consultório de radiologia perto do Shopping Unimart, em Campinas. Dirijo um Kia Sportage 2019 com um amassado no para-choque de trás, herança de um incidente no estacionamento do Extra que vivo dizendo que vou arrumar. Tenho um sistema de arquivamento no trabalho que faria a Receita Federal chorar de inveja. Conto tudo isso porque, mais tarde, vai importar o fato de eu ser o tipo de pessoa que repara em números. Não porque sou algum tipo de gênio, mas porque passo 8 horas por dia garantindo que códigos de procedimentos médicos estejam corretos nas guias de convênio. A gente desenvolve uma certa sensibilidade para quando a conta não fecha. Naquela noite no jantar, a conta não fechou. O Cássio mencionou, casualmente, como quem fala do tempo, que nossa poupança tinha dado uma caidinha. Despesas de trabalho, ele disse. Falou em entretenimento de cliente, uma comissão atrasada que o obrigou a pagar do próprio bolso por gasolina e refeições. Ele falou como se fosse uns R$ 40, não os R$ 2.400 que estavam sumindo da nossa conta conjunta no aplicativo do banco quando eu olhei naquela noite, antes de dormir. Adeline se intrometeu antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. O Cássio sempre foi generoso com a família, ela disse, olhando para mim como se eu devesse estar tomando notas. Diferente de certas pessoas. Agora, a pessoa sentada do outro lado da mesa, a pessoa que viu meu rosto se fechar e estendeu a mão por baixo da mesa para apertar a minha, era Nora. Nora Kessler, minha vizinha de porta há 4 anos. Minha amiga mais próxima em Campinas, a mulher que trazia bolo de banana caseiro toda vez que algo dava errado na minha vida, o que naquele inverno era basicamente toda semana. Ela tinha 34 anos, trabalhava como coordenadora de eventos num hotel da rede Acor, perto da rodovia dos Bandeirantes. E ela tinha esse jeito de lembrar de todos os aniversários, todas as datas, todas as apresentações de escola dos filhos num raio de 3 quarteirões. Ela era o tipo de pessoa que fazia você se sentir menos sozinha, mesmo quando seu próprio marido não conseguia tirar os olhos do celular. A Nora percebeu a Dona Raimunda lutando com uma pilha de pratos antes de qualquer um. Ela levantou da cadeira e atravessou a sala antes que o Cássio ou Vinícius, o marido da Adeline, sequer notassem que a Dona Raimunda precisava de ajuda. Ela elogiou a torta de goiabada, pediu a receita, e a Dona Raimunda se iluminou como se tivesse ganhado um buquê de flores. Todo mundo amava a Nora. Eu amava a Nora.
Depois do jantar, ela foi comigo até meu carro enquanto Souza faziam aquela despedida de meia hora na varanda, da qual eu tinha parado de participar lá pelo 3º ano de casamento. Ela se encostou no Kia e balançou a cabeça. Você lidou com isso com mais elegância do que eu teria conseguido. Eu queria era ter atirado a maionese nela. Eu ri. Eu realmente ri. E por um segundo, parada no cascalho da entrada da Dona Raimunda, com os grilos cantando e a luz da varanda deixando tudo mais suave do que era, eu senti que alguém me via. No caminho para casa, o Cássio estalou os dedos, aquela mania que ele tinha quando sabia que ia falar uma besteira, e disse: Por que você não pode ser mais que nem a Nora? Ela se dá bem com todo mundo. Eu não respondi. Só aumentei o volume do rádio e dirigi. Tem batalha que não vale a energia. Tem batalha que você nem percebe que é batalha até que seja tarde demais. Júlio. Eu abri o aplicativo do banco numa terça-feira de manhã, antes do trabalho. Daqueles dias em que você come uma barra de cereal em cima da pia porque atrasou e seu cabelo está fazendo uma coisa que você não explica, mas não tem tempo de arrumar. E lá estava, outra retirada. Dessa vez, R$ 3.800. Transferidos para uma conta corrente que eu não reconhecia. Já eram R$ 6.200 sumidos em 2 meses. Liguei para o Cássio do estacionamento do consultório, sentada no Kia com o motor ligado porque o ar-condicionado demora 4 minutos para pegar no inverno de Campinas. Ele me disse que era para o Vinícius. O marido da irmã dele tinha uma pequena empresa de limpeza comercial. 4 funcionários, só 3 contratos, e tinha aparecido um rombo na folha de pagamento. O Cássio disse que ia recuperar o dinheiro. Falou como um homem que tinha ensaiado a frase no chuveiro naquela manhã. Eu quis acreditar nele. Não vou fingir que não quis, porque a alternativa, que meu marido estava mentindo na minha cara sobre R$ 6.000, significava algo que eu ainda não estava pronta para encarar. Então, fiz o que a gente fazenda quando tem 33 anos e ainda tenta fazer um casamento funcionar. Liguei para alguém em quem confiava. A Nora atendeu no segundo toque. Ela estava no intervalo do almoço no hotel, e eu conseguia ouvir o eco do saguão atrás dela. Ela confirmou que o Vinícius tinha mencionado problemas de fluxo de caixa. Disse que a Adelaine tinha reclamado sobre isso no clube do livro na semana anterior. Algo sobre talvez ter que demitir um dos funcionários. Essa era a questão com a Nora. Ela sempre tinha uma confirmação, uma segunda fonte. Ela fazia minhas suspeitas parecerem validadas e direcionadas, tipo, sim, tem algo errado. E olha onde está o problema, Adelaine. É sempre Adelaine. A Nora sugeriu que eu começasse a documentar tudo. Toda vez que Adelaine pedisse dinheiro ao Cássio, toda transação que não parecesse certa, manter uma planilha. E eu fiz. Abri uma planilha do Google no computador do trabalho, escondida atrás de uma aba de formulários de convênio médico, como se tivesse 16 anos escondendo o MSN dos meus pais, e comecei a registrar cada retirada, cada desculpa, cada data. A Nora veio aqui em casa na sexta-feira com uma garrafa de vinho e o notebook dela. Sentamos no sofá e examinamos o aplicativo do banco juntas. Ela apontava para cada transação perto de fornecedores que o Vinícius usava, os R$ 127 numa loja de materiais de limpeza onde ele comprava equipamento, os R$ 89 num posto de gasolina perto do maior contrato do Vinícius, em Valinhos. Tá vendo? Ela disse. Tudo ligado a eles. E eu vi, porque ela me mostrou exatamente onde olhar. Esse homem, meu marido Cássio Souza, o homem que uma vez esqueceu de me buscar depois de um procedimento ambulatorial porque estava num bar do Índio vendo o Palmeiras perder, esse homem chegou em casa na quarta-feira seguinte com amostras de piso. Amostras de piso para um jardim de inverno que ele queria construir nos fundos de casa. R$ 28.000, segundo o pedreiro que ele já tinha chamado. Eu disse a ele que estávamos com R$ 6.200 a menos na conta, e ele queria gastar 28.000 num cômodo que não precisávamos. Ele me chamou de sufocante. Disse que eu não deixava as coisas respirarem. Esse homem não lembrava do nosso aniversário de casamento havia 3 anos, mas tinha opiniões formadas sobre porcelanato. Pois é, Cássio. Pois é. Fui para a cama às 8h45 da noite e reorganizei a gaveta do criado mudo até minhas unhas doerem. É o que eu faço quando estou com raiva. Tem gente que grita. Tem gente que chora. Eu organizo pequenos espaços com precisão militar e finjo que está tudo bem. O próximo jantar em família foi no último domingo de julho. A Dona Raimunda fez frango. Progresso. E Adelaine estava em sua melhor forma. Passou os primeiros 20 minutos falando sobre um cruzeiro que ela e o Vinícius estavam pensando em fazer em outubro, o que era interessante,
Porque se a empresa do Vinícius estava sangrando dinheiro, um cruzeiro de 7 dias parecia uma prioridade financeira, no mínimo, questionável. Cometi o erro de apontar isso. Suavemente, pensei. Mas Adeline largou o garfo como se eu tivesse insultado a linhagem dela. Tem gente, ela disse, me encarando do outro lado da mesa, que casa com uma família e acha que é dona do lugar. A dona Raimunda pegou o cesto de pão e não disse nada. O Cássio tomou um gole do suco de uva e não disse nada. O Vinícius estudou o prato como se ele contivesse os manuscritos do Mar Morto. A Nora cruzou meu olhar e fez uma careta discreta, sobrancelhas levantadas, lábios comprimidos. A expressão universal para "Você acredita nessa mulher?". Me senti um pouco menos sozinha. Mais tarde, na varanda, a Nora me contou que ela e o Troy, o marido dela, estavam passando por uma fase difícil, quase não se falavam. Ela disse que se sentiam como colegas de quarto. Ele trabalhava 60 horas por semana no setor de TI de um hospital. E quando chegava em casa, sentava na frente do computador com fones de ouvido. Os olhos dela ficaram vermelhos. Não chorando, só aquele quase choro que é pior. Eu abracei ela. Disse, a gente vai superar isso. Nós duas. E eu acreditei piamente. No mesmo final de semana, um amigo do Cássio da faculdade fez um churrasco na casa dele, em Alphaville. Eu não queria ir, mas o Vinícius e a Adeline estariam lá, e eu tinha um plano. Um plano idiota, pensando agora, mas um plano. Esperei o Vinícius estar no terceiro chopp e o encurralei perto do isopor. Só casual, de vizinha, amigável. Perguntei como estavam os negócios da empresa de limpeza. Mencionei que o Cássio tinha tirado quase R$ 5.000 da nossa poupança e disse que era para ajudar ele a fechar um buraco. A cara do Vinícius fez uma coisa complicada. A boca dele abriu, fechou, e então ele olhou por cima do meu ombro como quem espera um helicóptero de resgate. Ele resmungou alguma coisa sobre agradecer a ajuda. Disse que as coisas estavam bem. E quando eu insisti um pouco mais, perguntei se ele lembrava do valor, porque os números que eu via não fechavam. Ele disse que precisava ir ver Adeline e saiu andando tão rápido que esqueceu a cerveja. Ele contou pro Cássio. Claro que ele contou pro Cássio. Naquela noite, depois que chegamos em casa, o Cássio era outra pessoa. Ele bateu as chaves no balcão. A gente tinha um porta-trecos de cerâmica perto da porta que a mãe dele tinha dado, em formato de folha de costela de Adão, e as chaves bateram tão forte que ele rachou no meio. Virou pra mim. Você vai pelas minhas costas interrogar minha família num churrasco? Eu disse que fiz uma pergunta. Uma. Ele não teve resposta para isso, então fez o que sempre fazia. Partiu pro ataque, generalizou, e fez a discussão ser sobre minha personalidade, não sobre a matemática dele. Eu era paranoica. Eu era controladora. Eu era a razão pela qual os jantares em família pareciam uma negociação de reféns. Adeline mandou mensagem pro Cássio naquela noite. Eu vi o preview na tela bloqueada quando ele deixou o celular no banheiro. Eu te falei que ela era assim. Assim como, Adeline? Como uma mulher que notou R$ 8.000 sumindo e perguntou para onde foram. Desculpa ter noções básicas de aritmética e um aplicativo de banco funcional. A tensão daquela briga ficou na nossa casa como uma névoa durante a semana seguinte. Quase não nos falamos. Em 3 de agosto, um sábado, fiz uma mala e fui para casa da minha mãe em Paulínia porque não aguentava mais o silêncio. Aquele silêncio onde os dois estão em casa, mas ninguém está no mesmo cômodo, e o único som é a geladeira e o bater eventual de um armário, um pouco mais forte do que o necessário para ser acidente. Isso não tem nada a ver com a história, mas a Nora fazia o melhor bolo de banana que eu já comi. Tipo, um bolo de banana que merecia ter seu próprio CEP. Creme de leite na massa, farofa de açúcar mascavo por cima, sempre embrulhado em papel alumínio com um bilhetinho tipo, você consegue ou força, amiga. Ela trazia toda vez que algo dava errado, o que em agosto já era basicamente toda semana. Ainda penso naquele bolo de banana. Bom, a Nora apareceu na manhã que voltei de Paulínia. Eu estava sentada na varanda de casa, de camiseta e shorts que já estavam no corpo há 14 horas. Ela atravessou o jardim com um bolo embrulhado em papel alumínio e 2 cafés da padaria da esquina. Disse que tinha ouvido o Cássio gritando pela parede na noite da briga do churrasco. Quase veio. Contei pra ela o que aconteceu com o Vinícius, o churrasco, o confronto. Ela balançou a cabeça devagar. Disse que eu não era louca, que tinha todo o direito de perguntar. Mas que ir pelo Vinícius era arriscado. Eles se protegem, ela disse. Que nem matilha. Ela se ofereceu para investigar um pouco.
Disse que ela e Adelaine tinham o clube do livro na quinta e que ela podia fazer umas perguntas sem levantar suspeitas. Eu concordei. Claro que concordei. Ela era minha melhor amiga, minha vizinha, a pessoa que aparecia com bolo de banana e café na varanda num domingo de manhã quando o resto do mundo não se importava. Porque eu não deixaria ela ajudar. Na quinta-feira seguinte, a Nora trouxe notícias. Disse que tinha ligado para Adelaine fingindo que estava planejando uma surpresa pro aniversário do Cássio. E durante a conversa, Adelaine aparentemente se gabou de como o Cássio tinha sido generoso ultimamente. Deu uma força pro Vinícius. Sempre presente quando a família precisa. Anotei a frase na minha planilha. Adicionei uma coluna. Fonte, Nora, 14 de agosto, telefonema com Adelaine. Me senti vingada. Me senti furiosa. E me senti grata. Tão grata por ter alguém do meu lado que conseguia informações que eu não conseguia sozinha. Enquanto isso, o dinheiro continuava sumindo. Mais 1.950 numa segunda, e em meados de agosto, mais 2.700. Já eram 10.850 reais. Eu ficava deitada na cama à noite, fazendo contas no ventilador de teto. Nesse ritmo, nossa poupança estaria zerada em novembro. Começamos o ano com pouco menos de 19 mil reais. Não rica, não pobre, só aquele colchão de segurança que permite dormir sem fazer contas no ventilador de teto. Agora, aquele colchão parecia mais um lençol. Minha supervisora, a gerente do consultório do Dr. Fábio, já tinha marcado 2 atrasos meus no envio de guias naquele mês. A Paloma, única colega de trabalho com quem eu almoçava regularmente e confiava, tinha coberto um desses atrasos para mim, refazendo o arquivamento durante o intervalo dela. Ela colocou um copo descartável com o café da máquina em cima da minha mesa. Café horrível. Sempre tinha gosto de que tinha sido passado numa meia usada. Ela disse que estava preocupada comigo, que essa história de família estava me consumindo viva. Eu disse que estava bem, que é o que a gente diz quando está categoricamente mal, mas não pode se dar ao luxo de desmoronar num consultório de radiologia às 2 da tarde. E aqui está a parte que não contei a ninguém. Nem a Paloma, nem mesmo a Nora. O Cássio estava com um cheiro diferente. Notei num sábado à noite, quando ele chegou do que disse ser a academia, uma Smart Fit perto do Campinas Shopping. Ele passou por mim na cozinha e eu senti algo. Eucalipto, talvez. Algo limpo, marcante e desconhecido. Não era o sabonete dele, o Dove Me Mais Quer que ele comprava em embalagem tripla no atacadão desde antes de nos conhecermos. Disse a mim mesma, academia nova, sabonete novo no dispenser. Talvez tenham trocado a marca. Ninguém repara em sabonete. Mas eu reparei. Pensei nele às 11 da noite, e às 2 da manhã, e de novo às 6 quando estava escovando os dentes e olhando para o sabonete dele no suporte do box, intocado. O nível exatamente onde estava 3 dias antes. Não mencionei isso a Nora. Não sei bem porquê. Algumas coisas são pequenas demais para serem ditas em voz alta. Algumas coisas são grandes demais. No caminho de volta do jantar em família de 19 de agosto, outra noite miserável que não vou aborrecê-los com detalhes, encontrei uma coisa no carro do Cássio. Coloquei a mão no console para pegar meus óculos escuros e minha mão esbarrou num carregador de celular, cabo branco, conector de iPhone. Todos os nossos carregadores eram pretos. Nunca tivemos um branco. Segurei o cabo. O Cássio olhou de relance e disse que provavelmente era de um celular de trabalho. Disse que muitos representantes carregam 2. Quase deixei pra lá. Quase joguei de volta no console. Mas alguma coisa me fez guardá-lo na bolsa. Não sei bem porquê. Instinto. 6 anos de pequenas mentiras criando um resíduo que você não consegue nomear, mas também não consegue ignorar. Mencionei o carregador para Nora no dia seguinte. Ela estava regando as plantas na frente da casa dela e eu fingia que estava verificando minha caixa de correio só para poder falar com ela. Ela disse que provavelmente era de um telefone de trabalho. Muitos representantes carregam 2. O ex-namorado dela na faculdade vendia equipamentos médicos e tinha um telefone para cada cliente. Foi o que ela disse, palavra por palavra. Não pensei muito na hora. Depois, pensei em pouco mais. Setembro chegou quente, 32 graus no dia 1º, o que é normal para Campinas, mas parecia pessoal, e eu decidi que tinha acabado a minha paciência de ser educada sobre o dinheiro. Naquela altura, mais 2.800 tinham sumido da conta. 13.650 reais no total, em 5 meses, 7 transferências separadas para a mesma conta num banco digital que eu não conseguia rastrear.
Sentei o Cássio à mesa da cozinha numa quinta-noite. Tinha meu notebook aberto na planilha. Tinha o aplicativo do banco no meu celular. Tinha 5 meses de extratos impressos no papel porque queria que ele olhasse para os números em tinta preta, não numa tela que ele pudesse passar o dedo e sumir. R$ 13.650, eu disse. Desde abril, em 7 transferências separadas para uma conta no banco digital. Quero saber para que é e quero saber agora. A cara do Cássio fez uma coisa que eu não tinha visto antes. Ele não ficou com raiva. Ele não se esquivou. Ele pareceu assustado. O maxilar dele travou e os olhos dele caíram sobre o papel impresso como se fosse um diagnóstico médico que ele estava evitando. Ele disse que ia resolver. Falou com o Vinícius, ia fazer um acordo para pagar de volta. Não ia acontecer de novo. Ele disse isso baixinho, quase num sussurro, e matou o projeto do jardim de inverno no dia seguinte, ligou para o pedreiro e cancelou. Disse que nunca foi a hora certa mesmo. Eu deveria ter sentido que tinha vencido algo. Deveria ter sentido alívio ou satisfação, ou pelo menos o prazer sombrio de estar certa. Eu não senti nada. Fui trabalhar na sexta-feira e aguentei até 1h15 da tarde antes de me trancar no depósito de material de limpeza. Aquele ao lado da copa, que cheirava a toner e álcool em gel, e chorei num rolo de papel toalha. Não um choro bonito. Aquele em que seu rosto incha, seus seios da face entopem e você faz um barulho de porta de correr enferrujada. A Paloma me encontrou. Ela não perguntou o que havia de errado. Só sentou numa caixa de arquivo virada para baixo e esperou. Eu disse a ela que nem sabia se queria salvar meu casamento. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. Ela olhou para mim por um longo tempo. Ela tinha esse jeito de fazer uma pausa que não parecia julgamento. Parecia que ela estava dando espaço para suas palavras existirem antes de responder. Então ela me disse para descobrir isso primeiro, antes de descobrir qualquer outra coisa. Limpei o rosto com um papel toalha que tinha a textura de madeira balsa e voltei para minha mesa. Digitei códigos de encaminhamento por 2 horas e não pensei no Cássio uma vez sequer, o que devem ter sido as 2 horas mais produtivas do meu mês. Naquele domingo, a Nora tinha novidades. Ela veio com sua oferta habitual embrulhada em papel alumínio, bolo de banana daquele jeito, e me disse que tinha escutado Adeline reclamando com a dona Raimunda ao telefone. Segundo a Nora, Adeline tinha dito que o Cássio tinha cortado o dinheiro deles, assim, do nada, e que eu tinha chegado nele. A Nora ergueu as sobrancelhas. Viu? Se impor funcionou. Adeline está em pânico. Eu quis acreditar nela tanto. E sabe de uma coisa? Por umas 2 semanas, acreditei. Acreditei mesmo. O jantar em família de 5 de outubro foi o mais silencioso que eu tinha presenciado em 6 anos. Adeline mal olhava para mim. A dona Raimunda estava mais calorosa que o normal. Tocou meu braço quando ajudei a tirar a louça e elogiou uma blusa que eu estava vestindo. O Cássio colocou a mão nas minhas costas quando sentamos, ali na frente de todo mundo. E Adeline não fez um único comentário sobre minha comida, meu trabalho, minha personalidade ou meu direito de existir na linhagem do Souza. A Nora estava lá, porque a Nora estava sempre lá. Terceiro domingo, mesma mesa, mesma superfície rachada sob a mesma toalha. Ela cruzou meu olhar de longe e me deu um joinha discreto, meio escondido atrás do copo de suco. Tipo, viu, a gente conseguiu. Quase relaxei. Cheguei tão perto de relaxar que meus ombros realmente baixaram pela primeira vez em meses. E comi um segundo pedaço do bolo de milho da dona Raimunda sem contar nada. Mas o sabonete, aquele maldito sabonete, eu senti o cheiro de novo naquele domingo à noite. O Cássio veio para a cama e eu senti. Eucalipto, limpo, marcante. Ele disse que tinha ido à academia depois de deixar umas amostras de piso num cliente em Indaiatuba. A academia fechava às 8. Ele entrou em casa às 10h47. Sei porque olhei o relógio do micro-ondas quando ouvi as chaves dele no porta-trecos de folha, aquele quebrado que eu tinha colado com super bonder que não segurou direito. Não disse nada. Só fiquei deitada no escuro, ouvindo ele dormir, e pensei no sabonete de eucalipto e hortelã da Febo, que era o que era. Tinha ido ao shopping Dom Pedro na semana anterior, passei nas lojas americanas e cheirei todos os produtos masculinos até achar o meu. Sabonete líquido Febo Aconchego. R$ 25. Meu marido não comprava sabonete na Americanas. Meu marido comprava sabonete no atacado, em embalagem de 3, porque eu colocava na lista do mercado e ele estava ali do lado do carrinho. Alguém estava comprando aquele sabonete para ele, ou alguém tinha aquele sabonete no chuveiro. E não contei a Nora.
Pela primeira vez desde que tudo isso começou, escondi algo dela. Não porque desconfiasse dela, não porque tivesse qualquer motivo, mas porque o sabonete parecia algo que eu precisava guardar perto e examinar sozinha, como uma pedra que encontrei no quintal que podia ser valiosa ou podia não ser nada, e eu não queria que ninguém me dissesse o que era antes que eu decidisse por mim mesma. Numa terça-feira de manhã, 8 de outubro, fui até o carro do Cássio pegar um par de óculos escuros que tinha deixado no porta-luvas. Eram 6h40 da manhã e ele ainda estava no banho. Abri o porta-luvas para ver se meus óculos tinham escorregado para lá e minha mão bateu num pedaço de papel dobrado, escondido atrás do documento do carro. Uma conta do Vila Diamante, uma pousada em Monte Verde, Serra da Mantiqueira. 2 dias, pacote de spa. Despesas no restaurante, de 12 a 14 de setembro. R$ 4.217,38, pagos com o cartão Visa final 4.491. Eu não reconhecia o número do cartão. A gente não tinha um cartão terminado em 4.491. 12 de setembro. Foi o final de semana que fui para a casa da minha mãe em Paulínia, porque o Cássio e eu tínhamos brigado por causa da poupança e eu precisava de 2 dias longe do som da voz dele. Coloquei a conta exatamente de onde tirei. Fechei o porta-luvas. Entrei em casa, calcei meus sapatos, entrei no meu Kia, dirigi até o estacionamento do supermercado Pague Menos na rua Jacinto Matos e fiquei lá sentada por 40 minutos com o motor ligado e as mãos no volante. R$ 4.000 numa pousada em Monte Verde. Já fui a Monte Verde. É uma cidade turística, cheia de lojinhas de chocolate e cobertor de lã, com um clima europeu falso. Você não gasta R$ 4.000 num final de semana em Monte Verde a menos que não esteja lá para comer chocolate. O mercado abriu às 7. Pessoas entravam com suas sacolas retornáveis e seus cafés e suas vidas normais de terça-feira de manhã. E eu estava no estacionamento tentando lembrar como respirar normalmente. Fui trabalhar. Digitei códigos de encaminhamento. Comi metade de um sanduíche de frios na minha mesa. Não liguei para a Nora. Não liguei para ninguém. Preciso contar o que aconteceu depois. E preciso que você entenda uma coisa primeiro. Eu não sou detetive. Não sou uma mulher de filme que serve uma taça de vinho tinto e começa a ligar pistas num quadro com linha vermelha. Sou uma analista de faturamento que passa o dia discutindo com convênios médicos sobre códigos de radiologia e comendo sanduíche na mesa. O que fiz a seguir não foi genial. Foi a única coisa que restou. A câmera de segurança. A gente instalou 2 anos antes porque alguém na rua teve uma entrega roubada da varanda e o grupo da vizinhança no WhatsApp surtou coletivamente por 6 semanas. O Cássio insistiu no plano de armazenamento de vídeo. R$ 25 por mês, histórico de 90 dias, que foi uma das aproximadamente 4 decisões financeiras que ele tomou no nosso casamento com as quais eu nunca discuti. Abri o aplicativo no meu intervalo de almoço na quarta-feira, 9 de outubro. Estava sentada no meu Kia no estacionamento do consultório porque não confiava em mim mesma para fazer isso dentro do prédio, onde alguém podia passar atrás da minha mesa. Voltei até 3 de agosto. Foi a noite que fui para a casa da minha mãe em Paulínia depois da briga do churrasco, ou melhor, depois da semana de silêncio que se seguiu. Lembrava da data porque a Paloma tinha me mandado uma foto do gato dela usando um chapéu de festa naquela noite. Era aniversário do gato, nem pergunte. E eu respondi do quarto de hóspedes da minha mãe à meia-noite. Eu precisava disso. Às 1h47 da manhã de 3 de agosto, a câmera registrou um carro entrando na minha garagem. Prata, compacto, familiar. O Honda Fit da Nora. Fiquei olhando, passei de novo. O carro entrou com os faróis apagados e ficou. Verifiquei o próximo evento de movimento, por 3 horas e 12 minutos. Saiu às 4 horas e 59. Meu primeiro pensamento foi que ela estava vigiando a casa. A gente tinha falado sobre isso. Quando fui para a casa da minha mãe, comentei que estava preocupada com a casa ficar vazia porque o Cássio estava supostamente num evento de vendas naquele final de semana. A Nora tinha dito que dava uma olhada. Só que o Cássio não estava em evento nenhum. Ele estava em casa. A caminhonete dele estava na garagem no vídeo. Dava para ver a ponta da caçamba da Ford Ranger no canto superior direito da imagem. Então a Nora foi à minha casa a 1h47 da manhã, estacionou na minha garagem enquanto meu marido estava em casa, e ficou até quase 5 da manhã. Verifiquei 19 de agosto. Mesma coisa. O Honda Fit da Nora, 1h22, ficou até 4 horas e 40. Eu tinha ido para Paulínia nesse final de semana também. Outra briga, outra fuga. 8 de setembro, o final de semana antes da viagem a Monte Verde.
Eu estava em Paulínia porque o Cássio disse que precisava de espaço para pensar. O carro da Nora, 2h03, saiu às 5h17. 3 visitas. Todas depois da meia-noite. Todas nas noites em que não estava em casa. Todas enquanto a caminhonete do meu marido estava na garagem como um monumento a tudo que eu tinha sido tola demais para enxergar. Minhas mãos gelaram. Não metaforicamente. Literalmente gelaram. Como se o sangue tivesse recuado dos meus dedos e se realocado em alguma parte mais funda do meu corpo. Onde pudesse ser mais útil, coloquei o telefone virado para baixo no colo e olhei para a parede de tijolos do consultório e para uma caçamba de lixo com um urubu em cima. E pensei, ok. Meu cérebro tentou explicar. É o que o cérebro faz. Ele te protege da coisa que você não está pronto para saber, oferecendo alternativas menos catastróficas. Talvez ela estivesse vigiando a casa e não percebeu que o Cássio estava lá. Talvez ela tivesse passado para deixar alguma coisa e acabou dormindo no sofá. Talvez haja uma explicação que não signifique o que eu penso que significa. Um parágrafo disso, só isso que meu cérebro conseguiu pensar antes que a matemática esmagasse tudo. Abri a foto que tinha tirado da conta da pousada. Vila Diamante, Monte Verde, Serra da Mantiqueira, 12 a 14 de setembro. R$ 4.217,38. O final de semana em que eu estava em Paulínia. Abri o Instagram, fui ao perfil da Nora, rolei até setembro. Nos dias 12 e 13 de setembro, nada postado. Silêncio total. No dia 14, um domingo, uma selfie com a legenda, domingo de autocuidado. Cabelo recém-feito, brincos novos, argolinhas douradas que eu nunca tinha visto antes. Ela estava radiante, não um brilho de filtro. Radiante de verdade, inconfundivelmente feliz. Fechei o Instagram e abri minha conversa com a Nora no WhatsApp. Rolei até 12 de setembro. Ela me mandou uma mensagem às 9h14, fim de semana das meninas na casa da minha prima em Socorro. Vai ficar sem sinal, volto em alguns dias. Socorro fica a uns 40 minutos de Monte Verde, na mesma região da Serra da Mantiqueira. Fiquei naquele estacionamento até a Paloma me mandar uma mensagem perguntando se eu estava bem, porque eu tinha perdido uma reunião com a supervisora de faturamento a 1h30. Respondi que estava com uma dor de estômago e que já entrava. Voltei para minha mesa. Digitei 9 códigos de encaminhamento com precisão perfeita. Depois fui ao banheiro e vomitei. Sei o que você está pensando. Por que não confrontei ela na hora? Derrubei a porta da casa dela, gritei. Dirigi até lá e joguei aquele bolo de banana lindo pela janela da sala dela. Vou te dizer por quê. Porque quando você descobre que a pessoa com quem você tem chorado sobre seu marido é a pessoa que está dormindo com seu marido, seu cérebro não vai para a raiva primeiro. Ele vai para um lugar muito, muito quieto e muito, muito frio. Como se alguém tivesse desligado o som e baixado a temperatura, e você está parada numa sala congelada, olhando para tudo o que você achava que sabia, e nada é o que você pensava que era. Naquela noite, eu estava sentada no sofá olhando para um programa de culinária que não estava assistindo quando meu celular vibrou. Nora, oi, amiga, você está quieta esses dias. Tudo bem? Quer que eu passe aí? Fiz bolo de banana. Há 3 meses, essa mensagem teria me feito sentir aquecida, cuidada, vista. Agora parecia uma checagem de alguém monitorando uma situação, como um segurança fazendo ronda. O perímetro está seguro? Ela ainda confia em mim? Ela sabe. Digitei. Tô bem, só cansada. Semana longa. Apertei enviar. Coloquei o telefone virado para baixo no sofá e fiquei ali, perfeitamente imóvel por um longo tempo, enquanto a apresentadora do programa explicava a maneira correta de deglaçar uma panela. No dia seguinte, no trabalho, contei para a Paloma. Não planejei. Simplesmente escapou durante o almoço, como uma gaveta que tinha sido forçada demais e finalmente cedeu. Expus os fatos. A conta da pousada. Os horários da câmera de segurança. O silêncio no Instagram. A mensagem sobre socorro. O sabonete. As 3 visitas depois da meia-noite. A Paloma largou o garfo. Estava comendo uma marmita de arroz com feijão e ovo que devia ser mais velha que meu casamento, e ouviu sem interromper. Quando terminei, ela não se surpreendeu. Não disse, meu Deus. Ela olhou para mim com a mesma calma firme que tinha no depósito. O que você precisa que eu faça? Preciso pensar, eu disse. Ok. Ela pegou o garfo de novo. Mas, Cidi, enquanto pensa, para de contar as coisas para Nora.
Qualquer coisa sobre isso. Já parei. Ótimo. Ela comeu uma garfada de arroz. É a coisa mais inteligente que você fez em 6 meses. Ela não estava errada. E também foi o que tornou tudo o mais possível. Porque no momento em que parei de alimentar a Nora com informações, foi o momento em que a máquina inteira começou a render até parar. Ela só não sabia ainda. Fui para casa naquela noite e o ar dentro de casa parecia diferente. Não porque algo tinha mudado, mas porque eu mudei. Passei pela mesa da cozinha onde o Cássio e eu tínhamos comido milhares de jantares. Pelo corredor onde o papel alumínio do bolo de banana da Nora ainda estava na reciclagem. Pela sala onde ela tinha se sentado no meu sofá com uma garrafa de vinho e me ajudado a construir uma planilha cheia de mentiras. E pensei, você nunca esteve me ajudando. Você estava me manipulando. Cada informação que a Nora tinha me dado, cada citação da Adelaine, cada ouvir ela falando, cada suspeita redirecionada, foi tudo planejado para me manter olhando para o alvo errado. Adelaine era barulhenta, malvada e fácil de odiar. E a Nora sabia disso. Sabia que eu gastaria minha energia lutando contra a inimiga óbvia enquanto a verdadeira se sentava ao meu lado no sofá, comendo bolo de banana e sabendo exatamente o que eu sabia. E a pior parte, a parte que me fez esfregar a pia da cozinha à meia-noite com uma esponja de aço até o inox chiar, é que funcionou por 5 meses. Perfeitamente. Revi tudo. O carregador de celular branco no console do Cássio. Mostrei para a Nora e ela disse, provavelmente é do trabalho. Fechou a questão em 2 segundos. Claro que fechou. Aquele carregador era dela. As amostras de piso para o jardim de inverno. O Cássio trouxe para casa e eu fiquei tão focada no custo que nunca perguntei de onde veio a ideia. Mas lembrei agora, cerca de um mês antes do incidente do piso, a Nora tinha vindo jantar aqui e disse, parada na porta da cozinha olhando para o quintal. Sabe o que ficava lindo aqui atrás? Um jardim de inverno com aquelas janelas grandes. Dava para colocar um cantinho de leitura. O Cássio se iluminou. Ela até mandou o contato de um arquiteto para ele. Vi no celular dele e não pensei nada. Ela estava projetando a casa onde planejava morar. A ligação para Adelaine sobre a surpresa de aniversário do Cássio. Aquela onde Adelaine supostamente se gabou de como Cássio tinha sido generoso. Anotei a citação na minha planilha. Fote, Nora. Construí parte do meu caso em cima de uma citação que a Nora inventou. Aquela ligação provavelmente nunca aconteceu. Ela só precisava que eu acreditasse que Adelaine estava confirmando que o dinheiro estava indo para o Vinícius. Assim, eu nunca procuraria em outro lugar. E a vulnerabilidade, a confissão chorosa de que ela e o Troy estavam mal, os olhos vermelhos, o abraço na varanda. Aquilo não era confiança entre duas amigas passando por momentos difíceis. Era uma apólice de seguro. Se a Cidi desconfiar de mim, ela vai lembrar. A Nora também estava sofrendo. A Nora foi honesta comigo sobre os problemas dela. A Nora não faria isso comigo porque a Nora está passando pelo mesmo. Só que a Nora não estava passando pelo mesmo. A Nora era o que eu estava passando. Por que você não pode ser mais que nem a Nora? Foi o que o Cássio disse no carro em junho. Em junho, eles já estavam juntos. Ele disse o nome da mulher com quem estava dormindo na cara da esposa e usou isso como arma. Não sei se a Nora o ensinou a fazer isso, mas o fato de que nunca saberei é quase pior do que saber. E os prints, essa foi a parte que quase escapei. Em julho, a Nora e eu tínhamos examinado os extratos do banco juntas no sofá. Ela viu cada número, cada transferência, cada detalhe. Ela tinha encaminhado aqueles prints para Adelaine, não porque a Adelaine pediu, mas porque uma Adelaine armada era uma Adelaine mais barulhenta. Quanto mais munição a Adelaine tivesse, mais ela viria para cima de mim nos jantares de família, e mais todos, inclusive eu, continuaríamos focados na vilã óbvia, em vez de quem servia o vinho. A Nora estava alimentando o alvo. E a Adelaine sabia de onde vieram os prints. Você não recebe o extrato bancário de outra pessoa no seu celular e fica neutro. Sabe quem mandou. E sabe por que a Adelaine não se importava com o porquê? Porque aqueles números davam a ela exatamente o que queria. A prova, na mente dela, de que ela estava certa sobre mim desde o começo. Passei 3 dias remoendo, passando por cada conversa, cada mensagem, cada ajuda que a Nora tinha me dado. Era como ler um livro ao contrário e perceber que o narrador esteve mentindo o tempo todo, só que o narrador era sua melhor amiga e o livro era sua vida. E então parei, porque remoer era um luxo que não podia pagar. O próximo jantar do Souza era em 19 de outubro, daqui a 10 dias. A dona Raimunda já tinha confirmado a lista,
Cássio, eu, Delaine, Vinícius, e porque eles sempre vinham, porque eram praticamente família agora, porque a Nora tinha se tornado indispensável, a Nora e o Troy. Todo mundo na mesma mesa. Eu não precisava de um plano complicado. Não precisava de PowerPoint, nem de advogado, nem de detetive particular. Precisava de uma pergunta, feita na frente das pessoas certas, na hora certa. Eis o que eu sabia. Em julho, mostrei a Nora, e apenas a Nora, prints dos meus extratos bancários. Não mostrei esses prints ao Cássio. Não mostrei a Paloma. Não mostrei a minha mãe ou a minha irmã, não postei em lugar nenhum, só para a Nora. Mas no churrasco de agosto, Adelaine jogou um número específico na cara do Cássio durante uma ligação que ele atendeu no viva voz enquanto eu estava no cômodo ao lado. Ela citou o valor de um daqueles extratos, quase palavra por palavra. A única pessoa que tinha visto aqueles extratos estava sentada no meu sofá, apontando para eles com a unha recém-feita. Uma pergunta, uma resposta, tudo desaba. Preciso de um segundo. Essa parte ainda aperta meu peito. Ok. Os 10 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Fui trabalhar. Digitei códigos. Almocei com a Paloma, que sabia o que estava por vir e que me olhava às vezes com uma expressão que era metade preocupação e metade outra coisa. Talvez respeito, talvez medo. Ia para casa, cozinhava o jantar com o Cássio e respondia às mensagens da Nora com o mesmo tom amigável de sempre. E se minhas respostas eram um pouco mais curtas, um pouco menos detalhadas, ela não pareceu notar. Ou talvez tenha notado. Não dava mais para saber. Em 14 de outubro, teve uma coisa na vizinhança, tipo um churrasco de rua. Alguém 3 casas abaixo teve um bebê e a rua estava fazendo uma recepção. Fui porque não ir seria suspeito. A Nora estava lá, claro. Estava segurando uma criança no colo e rindo de alguma piada e parecendo exatamente a versão calorosa, generosa e favorita de todos da vizinha que eu tinha acreditado por 4 anos. Eu estava perto da mesa com a salada de maionese e ela me pegou olhando para ela. Não um olhar rápido. Olhando fixo. Ela inclinou a cabeça e veio até mim. Você tá bem? Tava me olhando. Meu estômago embrulhou. Desculpa. Viajei. Semana longa, tô exausta. Ela estudou meu rosto por meio segundo a mais do que o normal e alguma coisa, não sei, alguma coisa nos olhos dela se apertou, como uma câmera ajustando o foco. Depois sorriu e disse que a gente precisava marcar uma noite das meninas logo. Ela trazia o vinho. Eu disse que parecia ótimo. Fui para casa e sentei na cozinha escura e pensei naquele meio segundo, naquele lampejo de foco. Ela notou. Ela suspeita que eu suspeito. Não importava mais. Faltavam 5 dias. Depois 4. Depois 3. Salvei os vídeos da câmera no meu celular. Salvei a foto da conta da pousada. Tirei prints dos posts de setembro da Nora no Instagram, os dias de silêncio, a selfie de domingo, os brincos novos. Coloquei tudo num pendrive, um sandisk prateado que comprei na loja de informática por R$ 45, e entreguei a Paloma na quarta-feira de manhã. Disse para ela guardar, só por precaução. Ela colocou o pendrive no bolso com zíper da bolsa dela e não fez mais nenhuma pergunta. A Nora me mandou mensagem no sábado de manhã. O que você vai vestir amanhã? A gente pode combinar uma cor. RS. Combinar com a mulher que vinha combinando as reservas de hotel do meu marido. Respondi com um emoji de sorriso. Aquela deve ter sido a coisa mais violenta que já fiz. 19 de outubro. Casa da Dona Raimunda. Terceiro domingo. A mesa estava posta como sempre. A mesma toalha, a rachadura por baixo. A louça boa que a Dona Raimunda só usava nos jantares de família e na Páscoa. Bife de panela de novo, que ela fazia desde que o Cássio tinha 12 anos e provavelmente continuaria fazendo até o fim dos tempos. Ajudei a trazer a jarra de suco e o cesto de pão. E coloquei tudo no lugar sem que minhas mãos tremessem uma vez sequer, o que considerei uma vitória pessoal. Todo mundo estava lá. Dona Raimunda na cabeceira, Cássio à direita dela, eu ao lado dele, Delaine do outro lado da mesa, Vinícius ao lado dela. E na ponta final, porque sempre sentavam na ponta final, Nora e Troy. O Troy estava como sempre. Quieto, educado, um pouco cansado. Trabalhava muito. Não falava muito nesses jantares. Era o tipo de homem que segurava a porta aberta e tratava a Dona Raimunda com todo respeito e nunca suspeitou que a mulher dele tinha ido à casa de outro homem 3 vezes em agosto depois da meia-noite. O jantar começou bem, tenso mas funcional, que era a linha de base do Souza. Dona Raimunda falou sobre a cerca nova do vizinho.
Vinícius falou sobre um contrato que a empresa dele tinha conseguido em Americana. Nora elogiou o bife. Cássio serviu o suco e estalou os dedos debaixo da mesa sem olhar para mim. Foi Adelaine que acendeu o pavio, porque claro que foi. Esperou o prato principal estar pela metade. Então largou o garfo e me olhou do outro lado da mesa com aquela expressão de tribunal. Disse algo sobre eu ser controladora com as finanças. Como o Cássio não viveria tão estressado se eu deixasse ele respirar. Como eu tinha deixado os jantares de família desconfortáveis por meses com minha fiscalização de orçamento. A mão do Cássio bateu na mesa. Não foi uma pancada, mas uma pontuação. Os pães tremeram no cesto. Sidi, pede desculpa para minha irmã. Pede desculpa ou sai da minha casa. A sala ficou em silêncio. O garfo da dona Raimunda pairou no ar. Vinícius encarou o prato. Troy levantou a cabeça pela primeira vez na noite. E debaixo da mesa, senti uma mão apertar a minha. Quente, familiar, apertando de leve. A Nora se inclinou, sussurrando. Calma. Deixa pra lá. Olhei para a mão dela enrolada na minha. As unhas pintadas de um rosa claro. Uma pulseirinha fina de ouro no pulso que eu não tinha visto antes. Ela apertou de novo, e senti a pressão do polegar dela no meu dedo, e pensei, você segurou a mão dele com esses mesmos dedos. Levantei. Não rápido, não dramaticamente. Empurrei a cadeira para trás e me levantei, e todas as pessoas naquela mesa se prepararam para um pedido de desculpas ou uma explosão. Caminhei até a ponta da mesa onde Adelaine estava. Parei ao lado da cadeira dela. Adelaine, preciso que você responda uma pergunta para mim. Minha voz estava calma. Não alta, não trêmula, apenas calma. Quem te mandou os prints do meu extrato bancário em julho? Adelaine piscou. O queixo dela desceu pela primeira vez em 6 anos. Como é? Os prints da minha conta. Os que você repetiu pro Cássio palavra por palavra no churrasco. 3.800, né? Eu nunca te mostrei. Nunca mostrei ao Cássio. Mostrei para exatamente uma pessoa. Não olhei para Nora. Não precisei. Então, quem te encaminhou? A mesa estava tão silenciosa que dava para ouvir a geladeira na cozinha e o relógio na parede acima do aparador. A boca da dona Raimunda entreaberta. O Troy imóvel, daquele jeito que lembra um veado na estrada à noite. Os olhos da Adelaine se moveram. Involuntário. Aquele tipo de movimento que seu cérebro faz antes que seu rosto consiga segurar. Os olhos dela foram para Nora por um segundo, só o suficiente. Não me virei. Não precisei. Vi a ficha cair. A cabeça da dona Raimunda virou. O maxilar do Vinícius travou. A cadeira do Troy rangeu. A voz da Nora veio de trás. Sidi, cuidadosa. Controlada. Eu não sei do que você tá falando. 3 de agosto, 1h47, eu disse, ainda olhando para Adelaine. 19 de agosto, 1h22. 8 de setembro, 2h03. Seu Honda Fit prata na minha garagem toda vez que eu estava em Paulínia. Câmera de segurança. Ouvi um copo ser largado com força demais atrás de mim. E 2 dias numa pousada em Monte Verde, 12 de setembro, R$ 4.217,38, num Visa final 4.491 que não é meu. A cadeira do Troy raspou no piso. Ouvi ele levantar. 2 passos. A porta da frente abriu e fechou com aquele tipo de silêncio que é mais alto que qualquer batida. O Cássio fez um som, não uma palavra, só ar saindo do corpo como se alguém tivesse apertado o peito dele. Os dedos dele estalaram, as 2 mãos debaixo da mesa. Ele não falou nada. Adelaine se virou para o Vinícius. O rosto dela tinha mudado. A arrogância territorial tinha sumido, e algo cru tinha tomado seu lugar. Você sabia? Vinícius não respondeu. Olhou para as próprias mãos. Não precisava dizer nada. O silêncio dele foi uma frase completa. A Nora estava chorando. Dava para ouvir atrás de mim. A respiração úmida, o soluço manchado de rímel. Ela não negou. Não explicou. Não fez um discurso sobre como começou, o que significava, como nunca planejou que acontecesse. Só ficou ali sentada, se desfazendo, o que para alguém que se segurou tão perfeitamente por tanto tempo foi provavelmente a única coisa honesta que ela fez naquela mesa em meses. 3 casamentos, uma pergunta, uma mesa de jantar em Campinas, com uma rachadura no meio que a dona Raimunda escondia com uma toalha, mas que todo mundo sabia que estava lá. Peguei minha bolsa no encosto da cadeira. Passei pelo Cássio sem olhar para ele.
Passei pela nora sem uma palavra. Dona Raimunda ainda estava sentada na cabeceira, com a mão na boca e a louça boa esfriando. Na porta da frente, parei, não para dizer algo, só para fechar o zíper da jaqueta. Noites de outubro em Campinas caem para uns 15 graus quando o sol se põe, e eu tinha estacionado no fim do caminho de Cascalho. Caminhei até meu Kia Sortage com o para-choque amassado, liguei o motor, saio da entrada de Cascalho e virei à direita na estrada do bairro, rumo a lugar nenhum em especial. Não para a casa da minha mãe, não para a casa da Paloma. Só dirigi, vidro aberto, rádio desligado. A estrada à frente estava escura e vazia e era minha.